Nós estamos ao vivo neste momento com a advogada tributarista Luciana Pereira da Costa para conversar mais uma vez com os nossos ouvintes. Muito bom dia, obrigado por atender a Rádio Acústica. Muito bom dia, Gil. Bom dia aos nossos ouvintes e muito feliz em estar aqui novamente na nossa parceria. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre as bets, né, que são nada mais nada menos do que os sites de apostas aqui no nosso país. Esse é um assunto que tem dominado as mais diversas discussões no Brasil nas últimas semanas. Trata-se de um mercado que movimentou cerca de 130 bilhões de reais somente neste ano. Aí teve toda aquela polêmica, né, que o pessoal estava utilizando valores de bolsas disponibilizadas pelo governo para fazer apostas, como se o governo pudesse dizer no que a pessoa vai gastar aquilo que ela recebe ou não. Ou seja, é um assunto muito polêmico do nosso país. É bem interessante esse ponto até que tu puxaste, Gil. Vem aquela questão anterior, né? O governo querendo nos tutoriar, nos ensinar, aquele grande pai assim que nos orienta, né? Como gastar bem ou mal. Enfim, né? É uma discussão que passa um pouco por aí, né? Será que precisamos de tutores, né? Até que ponto? Mas enfim. Realmente o mercado de apostas está mostrando assim que movimenta muito dinheiro no nosso país, também outros países, o Reino Unido, os Estados Unidos também têm uma situação de volume grande de apostas e claro que isso chama a atenção do governo para vir regulamentar tudo isso, porque é uma oportunidade aí de ele estar não só regulamentando, mas também e principalmente arrecadando mais. É uma fonte de receita, né? Possível que está deixando passar. Né? Então vamos lá. O que está acontecendo? Veio a lei, a 14.790 de 2023. Temos também a reforma tributária que está em andamento. E, em resumo, o que a gente está vendo aqui que vai ser a tributação em cima disso? Dentre os impostos, a gente vai te falar que vai ter um específico, que é o GGR, Gross Gaming Revenue, é um específico para isso, em torno de 12% sobre a receita bruta, isso com relação às empresas que fazem as apostas. Imposto de renda ICS/CLL, que já existe, então 34%, mais PIS e COFINS 9,25%, e dependendo da reforma tributária como for regulamentada, pode ter mais o imposto seletivo, e alguns municípios podem também colocar o ISS. Então, só nessa minha rápida passada aqui, a gente já percebe o quanto a parte tributária onera, vamos dizer assim, qualquer coisa, e em especial, a gente está falando das apostas, né, vai onerar as apostas. Um ponto importante aqui para quem está nos ouvindo, que normalmente está do lado do apostador, né, nessa regulamentação, é necessário que as empresas tenham residência fiscal no Brasil, e muitas dessas não têm. E aí a gente vai passar por um processo de seleção. As que têm residência fiscal no Brasil estariam regularizadas e estariam ok, tudo bem a gente ter dinheiro ali e seguir a vida com as apostas tais quais acontecem. As que não têm, o dinheiro deve ser retirado de lá o quanto antes, porque é possível que haja prejuízo do apostador que não se atente a essa regra e essa empresa não esteja mais regularizada aqui e ele perca seus investimentos, vamos chamar assim, né, de risco que estão ali. O apostador que tem ganhos nesse tipo de aposta, ele também vai ter que pagar imposto de renda sobre o que ele ganhar. E aí ele vai ter que fazer o ajuste, né, no ano, entre as perdas e ganhos, e sobre os ganhos ele vai pagar aí 15%. Caso ele não se atente a isso, ele pode cair em malha fina. Aí é um problema, né, que a gente gosta de evitar, ninguém gosta de ficar prestando contas para o leão em malha fina. Alega o governo também que não é só com o cunho arrecadatório, mas é para proteger o consumidor, trazer mais transparência sobre tudo isso, né? A questão do valor arrecadado deve ser destinado à saúde, educação, né? Essa é a letra da lei sempre bonita, né? Sempre inspiradora, né? Tomara que realmente fosse, né, para isso. E é esse, vamos dizer assim,
o assunto que gira em torno das bets. Então, para nós apostadores, vamos dizer assim, nós que estamos do outro lado aí, que podem estar querendo aproveitar um pouco disso, a questão é, vai ter tributação de imposto de renda e as empresas que não têm residência fiscal no nosso país vão sair fora e algum valor que você tenha lá tem que ser retirado de lá o quanto antes. Bom, eu lembro que um tempo atrás, sobre essa questão de jogos, né? Jogos sempre ocorreram, só que de formas distintas, de formas diferentes. Eu lembro que um tempo atrás havia uma grande discussão sobre legalização ou não dos cassinos no Brasil. Havia uma grande discussão sobre isso. O governo já estava com o olho desse tamanho, vendo ali essa possibilidade de arrecadar com impostos, arrecadar com as próprias empresas de cassino, arrecadar com os próprios apostadores, e é justamente o que está acontecendo agora. Ou seja, essa normatização nada mais é do que isso, né? Você normatizar o que pode, o que não pode ser feito por essas empresas, mas ao mesmo tempo o governo com um olho desse tamanho, nesses 130 bilhões de reais que foi movimentado nesse ano de 2024, tanto pelas empresas quanto por quem aposta. A pergunta é a seguinte, né? Você falou sobre essas pessoas que estão com o seu dinheiro investido nesse tipo de jogo e a necessidade, né, de que essas casas de apostas que não são brasileiras, você tire o seu dinheiro rapidamente porque algo pode acontecer em meio a tudo isso. Agora, quem está apostando muitas vezes tem dificuldade para saber se realmente existe um escritório no Brasil ou não dessas casas de apostas, né? É verdade, com certeza, e é difícil. Eu tenho uma lista aqui, são 205 empresas que a gente conseguiu ali ver o registro que estão corretas. Então, uma pesquisa na internet, o site da Tax Group, da qual eu sou sócia, a gente tem ali informações sobre quais seriam as casas de apostas que estariam regularizadas para uma consulta. Então, sugiro que consulte na internet, o site da Tax Group está ali à disposição, tem ali um informativo bem detalhado sobre isso que eu estou trazendo de uma forma resumida, e ali traz algumas casas de apostas, caso o nome da sua não esteja ali, onde você tenha usado, é interessante você retirar o dinheiro e colocar uma que esteja na lista, né? Importante esse teu trabalho, né, de disponibilizar esses nomes para quem está nos acompanhando. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a justiça que autorizou um crédito de PIS/COFINS por despesas obrigatórias com pesquisa e desenvolvimento. O que é isso? Então, a gente tem várias leis, vamos dizer assim, tem a lei do bem, que é bastante famosa, tem a lei de informática, tem várias formas de incentivar a pesquisa e desenvolvimento. Incentivar de forma fiscal, reduzindo a carga tributária, né? E, então, o que essa decisão traz de importante? Tem, então, a Receita Federal, respeitando a lei, e lendo, vamos dizer assim, objetivamente a lei, dava o incentivo fiscal apenas para especificamente o que era pesquisa e desenvolvimento, seguindo os regulamentos da lei, os requisitos, enfim, toda a regra que não é tão simples de estar de acordo. O juiz, e essa decisão foi muito interessante, ali em Florianópolis trouxe uma decisão que favoreceu a ENGIE Brasil, do setor elétrico, porque ela é obrigada a fazer, vamos dizer assim, pesquisa e desenvolvimento, que é um segmento muito específico. E vamos dizer assim, quando ela precisa investir em pesquisa e desenvolvimento, é necessário, faz parte, é insumo dessa atividade de pesquisa e desenvolvimento, a energia elétrica necessária para que isso se desenvolva. E esse juiz está dizendo que o gasto da energia elétrica que é usada para a pesquisa e desenvolvimento também deve ter a isenção da incidência de PIS e COFINS. Isso muda, vamos dizer assim, o que a Receita vinha fazendo até então era entender que não, tudo que é a energia elétrica, nesse meu exemplo, seria tributada normalmente, em que pese ela ser necessária para o desenvolvimento da pesquisa. O que seria isento seria basicamente o fruto da pesquisa e desenvolvimento. E o que o juiz está dizendo, não, todo o processo deve ser. Então, quando a gente traz uma decisão como essa, não é necessariamente aquele caso em específico e a energia elétrica sozinha.
mas a ideia, a estrutura, né, que se forma. O que é necessário para o desenvolvimento da pesquisa e desenvolvimento também pode vir a ser ampliado nesse benefício, também pode ser abarcado nesse benefício fiscal. Essa é vamos dizer assim, a ideia e o precedente que se abre a partir de uma decisão como essa. É uma decisão de primeiro grau, aconteceu em Florianópolis, a gente ainda aguarda o desenvolvimento desse processo nos tribunais superiores, mas é um ótimo precedente que traz uma economia muito grande para as empresas, e vamos lembrar, assim, são empresas que estão investindo em tecnologia, em pesquisa, em desenvolvimento, e quando a gente fala sobre isso, é o que faz um país crescer. Qual é a nossa diferença, às vezes, comparando com outros países? Os outros países estão voando em questões de tecnologia. E por quê? Porque eles investem, porque eles dão atenção a isso como algo importante. E quando a gente, vamos dizer assim, estimula, né, deixando de tributar, é uma forma, assim, muito importante. A gente sabe que as regras tributárias terminam induzindo comportamentos para incentivar ou para desestimular, né? E a parte tributária, quando ela tem a consciência disso e age para favorecer coisas que fazem um país crescer, isso é muito bem-vindo. Então, por isso, essa decisão foi muito bem comentada e eu trago aqui para os nossos ouvintes também. E é interessante ficarem atentos. Às vezes a empresa, não só as grandes empresas de lucro real, né, que têm acesso a essa legislação específica, mas até as empresas de médio porte, pequeno porte, tem alguma legislação ali que traz incentivos sobre isso. Então é interessante conversar com alguém da área tributária, um advogado especializado, trocar uma ideia sobre, dentro dos processos da empresa, algo pode ser tratado como pesquisa, desenvolvimento, tecnologia, e será que eu consigo enquadrar isso para ter um benefício fiscal e trazer economia para a minha empresa? É sempre importante, né, estar atento. Eu sempre digo, conversar sobre matéria tributária termina sendo, às vezes, bastante importante e até para a sustentabilidade do negócio. A tua visão ela é muito importante, porque quando a gente fala pesquisa e desenvolvimento, é um termo muito amplo, né? E você falou sobre abertura de precedentes, ou seja, toda empresa busca o desenvolvimento, e a maioria delas utiliza-se da pesquisa para obter esse desenvolvimento. Então, é muito amplo você falar sobre isso. Então, estamos abrindo um precedente gigantesco para muitas empresas do nosso país. A gente traz aqui na rádio, nosso papel, né, Gil? É plantar a sementinha da curiosidade. Existe isso. Exato. Né? Conversem sobre isso. Pode ser que você possa se enquadrar e ter direito. Como você disse, é muito amplo. Aí eu tenho que ver cada caso, como se enquadra, como está sendo desenvolvido, e às vezes alguns ajustes fazem com que eu me enquadre na lei. E aí, buscando essa orientação profissional, muitas vezes você está obtendo um grande benefício que muitas vezes estava lá meio esquecido, né? Mas você tem direito. Verdade. Bom, mas quando a gente fala nessa questão tributária do nosso país, volta e meia surgem alguns termos que a gente desconhece, que a gente não sabe muito bem. Agora mesmo tem um aqui na minha frente que eu não faço nem ideia do que seja, que chama-se ITCMD, dos planos de previdência e tudo mais. O que é isso e qual é a movimentação que a gente teve no STF, na Câmara dos Deputados, sobre esse assunto? Gil, quando a gente diz que deixar herança, e às vezes pode ser um grande problema para os sucessores, para os filhos, para quem fica, é principalmente esse imposto aí que a gente está tratando, o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação. Então, quando tu falece e deixa teu patrimônio, ou quando tu faz uma doação, ele vai incidir. E esse imposto, ele está sendo objeto agora da reforma tributária, ele vai vir sim para aumentar a tributação sobre herança, né? Isso está sendo regulamentado. E essa discussão que eu estou trazendo aqui é sobre o seguinte: quando a gente fala em sucessão patrimonial, a gente fala em planejamento, né, para isso, é porque a gente está querendo evitar que todo o nosso patrimônio fique num processo de inventário, que vai demorar anos, que vai ser oneroso por causa do ITCMD, dos custos jurídicos, enfim, um monte de coisa que vem junto e fora demora, né? E quando a gente faz esse planejamento para evitar esse processo, uma das ferramentas legais que existem é os planos de previdência, o seguro de vida, e dentro dos planos de previdência a gente tem os VGBLs, os PGBLs, eles têm umas diferenciações aí, que eu não vou adentrar agora para nós não nos alongarmos, Sim. mas
está dentro da ideia de planejamento patrimonial, para que minha sucessão, assim que eu faleça, ela não tenha obstáculos e nem custos além do necessário. E o que está sendo discutido? O judiciário, no STF, está discutindo sobre se é constitucional ou não cobrar esse imposto, que seria sobre herança, nos planos de previdência. E, ao mesmo tempo, na regulamentação da reforma, a gente tem ali tramitando um projeto de lei que prevê que, sim, deve ser cobrado ITCMD nos planos de previdência. Então, vamos supor que um julgue, né, que não é para cobrar e o outro defina a lei que é para cobrar. A gente vai ter um conflito aí, né? A lei já vai nascer inconstitucional. Então, essa é a discussão que está acontecendo agora. Em resumo, o que está sendo debatido aqui? Enquanto alguns entendem que a previdência privada é uma forma legítima de proteção patrimonial, de planejamento sucessório, assim como eu estava explicando, outros entendem que isso é uma forma de escapar da tributação do governo, que é uma forma de burlar o processo de inventário, deixar de pagar imposto, e por isso deveria ser tributado sim. Então, é uma questão de visão, né, de pontos de vista e entendimentos diferentes. O que fica para nós aqui, né, os mortais, né, e aqui a palavra mortal vem bem a calhar, a insegurança jurídica, no sentido de que, enquanto orientar alguém que tem patrimônio, olha, coloque algum valor no todo o patrimônio, ou faça isso, ou faça aquilo, desta ou daquela forma, para que essa tributação seja desta ou daquela forma, a gente está vendo o debate aqui, e o debate que pode, inclusive, trazer uma incoerência do próprio governo, no sentido de governo, né, os três poderes, porque um poder dizendo uma coisa e o outro dizendo outra. Minha sugestão é de ficar atento a essa discussão. Teremos mais capítulos, mas levantei essa bola, vamos dizer assim, para o pessoal que está nos ouvindo, pensar em planejamento sucessório, pensar em como deixar a sucessão bem organizada, pensar em calcular os tributos que vão ser de uma ou de outra forma, pensando também, né, no risco Brasil, no sentido da insegurança jurídica que estamos tratando disso agora. Então, eu queria só trazer esse assunto, levantar esse assunto para o debate na família, ali no almoço de domingo. Bom, e aí reforça mais uma vez aquilo que eu já citei outras vezes aqui na Rádio Acústica FM, da importância de buscar sempre uma orientação antes de qualquer passo que você for fazer, né? Porque uma movimentação mal feita, ela gera tantos danos depois, mais tarde, gera muitos custos mais tarde, se você fizer algo que não seja da maneira correta. Então, há necessidade de avaliar cada situação, não é porque nesse processo de sucessão, alguma coisa nesse sentido que o meu vizinho fez foi de tal maneira que para mim vai se enquadrar também. Tem que se avaliar muito bem a realidade, por exemplo, quando se fala em empresa, que tipo de empresa é, né? Quais são as regras específicas para aquele ramo. Então, buscar uma orientação profissional é importante. Perfeito, é bem isso. E cada caso é um caso, cada planejamento de vida é um planejamento, cada tipo de empresa tem uma estratégia futura. Então, realmente, o caso concreto é que vai nos dizer ali, o nosso papel aqui é trazer informação e que as pessoas venham questionar, venham a pensar se enquadram naquilo, venham a repensar os passos que deram antes. A gente está em etapa de regulamentação de reforma tributária, então, mais importante ainda esses assuntos. Luciana, obrigado pela sua participação mais uma vez aí, porque é interessante, né, a gente provocar as pessoas sobre isso, as pessoas pensarem muito mais sobre esses temas. Obrigado pela sua participação nesta manhã. Muito obrigada, também agradeço, muito feliz de poder participar, trazer informação e fiquem à vontade para trazer assuntos também. E a todos um ótimo dia, um ótimo trabalho. Muito bem, estivemos conversando com a advogada Luciana Pereira da Costa, ela que é especialista em direito tributário, conversando mais uma vez com os ouvintes da Rádio Acústica.